sobre 99, eu tava até falando para Alex, eu trouxe aqui uma Playboy que eu tenho na minha coleção do meu pai, que é uma entrevista do Alex em 2004, que é sensacional a entrevista. E você fala nessa entrevista que ali em 99 há um jogo em Assunção, no Paraguai, em que há um racha no elenco, de que, tipo, o elenco fingia que era a tal da família escolar, mas ali em algum momento há um racha, e eu te perguntei, você falou que já tinha falado outras vezes que era o Zinho, e você falou que naquele momento você tinha alguns atritos com o Zinho, né? E a gente sabe que aquele elenco tinha muita treta, né? De ego, enfim. Como que... Eu queria que você falasse um pouco disso, e se você acha que atrapalhou, você acha que se o elenco fosse um pouco mais unido, as coisas poderiam ter saído até melhores, né? Não atrapalhou em nada. Não atrapalhou em nada, até porque esse dia o Zinho deu uma aula. O Zinho deu uma aula. Tanto que eu falei pra você aqui, até fora aqui, né? Eu tinha muitos problemas com o Zinho e a culpa era minha. O Zinho era o jogador campeão do mundo, o Zinho era o capitão do time, o Zinho era o exemplo do time. Eu era um moleque mimado que achava que tinha uma perna esquerda maravilhosa e queria fazer as coisas do meu jeito. Aos poucos eu tive que ir colocando as coisas no lugar, aprendendo, evoluindo, e o Zinho tem uma participação absurda nisso. Isso eu já falei para ele várias vezes. Mas naquele período... o Zinho era chato pra cacete e eu era um moleque mimado, folgado, que queria fazer as coisas da minha forma. Nisso o Arce e o César Sampaio ajudavam muito. E essa história do Paraguai é que nós chegamos no Paraguai para um jogo e o Zinho pergunta se alguém tinha algum problema e a gente responde que tinha. Essas coisas que eu tô acabando de dizer. Pô, você é muito chato, você faz isso, faz aquilo. E ele dá uma aula para nós. Ele fala, realmente, a gente não precisa ser amigo, a gente não precisa ser os melhores colegas aqui. Só que tem uma coisa, a gente representa um clube onde milhões de torcedores estão atrás, que é o Palmeiras. Então, todas essas coisas, a partir do momento que a gente entrar na academia, elas têm que ficar para fora. E ficando para fora, cada um vai fazer o seu da melhor maneira possível. E fazendo o seu da melhor maneira possível, nós somos um time muito forte. Então, naquela manhã em Assunção, o Zinho deu uma aula e é uma aula que eu carreguei pro resto da vida. Porque a partir dali a gente começa a olhar, eu particularmente começo a olhar as coisas de uma maneira diferente. Quando você tem 20, 21 anos, você acha que sabe de tudo, esse cara é um velho, não tinha nem que estar aqui. E essas coisas existiam as discussões, mas nesse dia, todo mundo jogando tudo aquilo que pensava de maneira frontal, mas facilitou pra gente seguir pra frente. Mas nessa mesma entrevista, você conta uma passagem do Arce, que você divide o quarto com o Arce. Sim, na final do Mundial. Final do Manchester. E o Arce fala que o Palmeiras não foi campeão por um castigo de Deus, né? Mas porque criou-se a família escolar e ele quis dizer que não tinha porra nenhuma de união, de família. Não, e que o Palmeiras tinha sido... E não, eu não acho que tenha sido isso, tá? O Palmeiras não perdeu por falta de união do grupo. Não, até porque assim, quando a gente fala em família... Qualquer família que está nos assistindo, todas elas têm problema. Sim. Eu particularmente, eu não conheço uma família no qual a coisa funcione toda redonda. E quando a gente está falando de família, nós estamos falando de irmão, de pai, de mãe, talvez de um primo, de um cunhado que é um agregado, mas entrou na família. Problemas existem, você senta e resolve. Aí quando eu falo e converso com o Arce, é aquela coisa de lamentação. Pô, perdemos por quê? Você começa a arranjar subterfúgio para derrota. A derrota aconteceu como acontece em futebol. Infelizmente, nós tivemos algumas chances, perdemos. Eu fiz um gol, eu perdi um outro gol, o Zé teve uma chance, perdeu. Tínhamos um goleiro que era o melhor goleiro do mundo naquele período para mim, errava muito pouco, infelizmente aquele dia ele errou, os caras se aproveitaram, porque também tem o seguinte, o Marcão poderia ter errado e podia ter uma cobertura atrás dele. Sim. O cara que fez o gol poderia ter errado, então perdeu porque o Manchester aproveitou melhor a oportunidade dele. Mas na minha resposta a gente tá buscando, a gente teve problema ao longo de tantos anos, e essa coisa ela fica evidenciada que quando acaba o Mundial, o Felipe destrói o time. O time de 99 para 2000 Exato. É um time diferente. Sim, perde então, muita gente. Na percepção da comissão técnica, temos que fazer algumas mudanças aqui, porque com esse grupo nós não podemos seguir mais tempo. Então era mais nesse sentido. Fala galera, quer apoiar o Pode Porco? Então entre no site www.podeporco.com.br, na aba Seja Membros e escolha o plano que encaixa mais para você. Avante palestra!